Salve, rapaziada, estamos aí mais uma vez, sejam bem-vindos aí, valeu pela participação de sempre. Quero fazer um vídeo para vocês sobre um assunto que é bastante comum e recorrente entre os homens no seu cotidiano, né, lidando com as mulheres, em relacionamento, seja quando esse cara ele tá no início, ou seja, às vezes quando ele já tá há um tempo se relacionando com essa garota, né, provavelmente ele vai se deparar com essa situação, ou pode ser que se ele não tenha passado por isso, ele venha a passar ou esteja passando nesse exato momento, porque isso é muito comum. E é um fenômeno moderno, tá, que tem sido cada vez mais comum, como eu disse, de acontecer, e já foi previsto por alguns produtores de conteúdo da Red Pill que já abordaram essa temática, analisando as dinâmicas sociais, né, intersexuais, e que chegaram nessa conclusão, como por exemplo o Alan Roger Currie, né, no seu livro A Revolução dos Betas. Né, esse livro é muito bom, ele é uma excelente referência. Ele é o livro que provavelmente o Raccoon se baseou para falar sobre... O Raccoon já trouxe... Eu sei que o Raccoon conhece o Alan Roger Currie, porque tem um vídeo do Raccoon que ele fala sobre 4 arquétipos. Né, nesse vídeo ele fala sobre o full beta, não sei se ele usa esse termo, beta total, o beta com traços de alfa, o alfa com traços de beta e o full alfa, não sei se ele usa esse termo. Quem trouxe essas definições foram o Alan Roger Currie, né? Ele é um dos primeiros caras aí que começou a escrever, né? Ele que trouxe a dinâmica de atenção sexual e atenção não sexual, ele que falou sobre a questão do inverno, né? O próprio Kevin Samuels que popularizou, né? O Kevin Samuels ele popularizou a questão do inverno, né? Das mulheres, que o Raccoon chamava de holocausto das encalhadas, mas quem tocou nesse ponto pela primeira vez, pelo menos, num livro, foi o Alan Roger Currie. Né? Ele tem uma passagem nesse livro que ele vai destacar lá especificamente alguns tipos de mulheres, né? Que por isso que ele chama Revolução dos Betas, porque os betas eles estão reivindicando algumas coisas, né? E se revoltando contra principalmente essas mulheres, dando as costas para elas, mulheres que têm filhos depois de certa idade, mulheres que já se divorciaram depois de certa idade, etc, etc, etc. Ele destaca que para essas mulheres será difícil conseguir um casamento, um relacionamento e assim por diante, né? Então, como eu disse, principalmente ele já chegou à conclusão de algumas coisas que depois vocês vieram a conhecer na Machosfera ou na Red Pill, abordadas por mim, pelo Raccoon, entre outros produtores. Uma das coisas que ele aborda nesse livro também, que ele destaca, é que os betas, como ele chama, não vão se sujeitar mais a pagar por algo que alguém teve aquilo de graça anteriormente. Isso é uma coisa que ele destaca nesse livro, né? E é uma coisa muito comum que está acontecendo com muitos homens, e as mulheres elas estão encontrando esse dilema, estão se deparando com isso, né? E é uma consequência da revolução sexual feminista que ele também aborda, né? Ele destaca isso, né? Basicamente ele vai exemplificar que o principal motivo pela revolução sexual feminista foi o comportamento de alguns cafajestes, onde algumas mulheres vieram a copiar o comportamento desses cafajestes por inveja. A gente falou sobre isso no Redcast, né, que em certa medida o feminismo ele copia o comportamento do pior dos cafajestes. Isso é verdade, isso não é falácia, não se resume o feminismo completamente disso, não é porque eu quero passar pano, que eu gosto de ser imparcial. Mas uma parte sim do feminismo, não sei dizer a proporção, não é pequena, mas não é tudo, se resume também as mulheres copiando o comportamento dos piores cafajestes, né, dos homens, nesse caso. E a consequência disso é que isso acarreta num comportamento feminino em que as mulheres, nesse sentido, elas querem ser igual a homens quando solteiras, mas não querem quando estão em relacionamento. Vou falar de novo, quando elas estão solteiras, elas querem fazer coisa de homem, mas elas não querem fazer coisa de homem quando elas estão no relacionamento. E os caras começam a encontrar esse dilema. E eles não toleram isso porque muitas vezes eles sabem que no passado dessa mulher, antes dela conhecê-lo, né, ela aceitou ter esse comportamento de homem enquanto ela estava solteira, mas não quer agora que ele namora. É aí que a gente entra também numa coisa que eu já disse, em que às vezes o cara que é cafajeste, o cara que eu chamo de alfa, por exemplo, que é a mesma coisa, a gente vai chegar meio que nessa mesma conclusão, né, tanto através do Alan Roger Currie e tal, ou através aqui da cultura popular brasileira que chama esses homens de cafajestes, né, que esses caras muitas vezes eles vão receber o melhor que a mulher pode oferecer, onde ela vai quebrar basicamente todas as regras provisoriamente, né, para merecer ser escolhida, selecionada e valorizada por esse cara. E eu falo pra vocês que, tipo assim, acho que 99, elas nunca vão assumir isso, é uma coisa muito rara de você ver, entende? Mas pode-se dizer que 99% das mulheres, mais ou menos, já saíram com cafajeste que tratou elas dessa forma, que elas se humilharam por algum cara.
99% das mulheres já se humilharam por um cafajeste que era mais destacado, que elas quebraram várias regras que elas tinham por esse cara, sem estar, no mínimo que seja, num relacionamento com esse cara. Isso é uma realidade, que essas mulheres já passaram, ou às vezes até se sujeitam a isso de maneira recorrente, digamos assim, quando estão solteiras e não enxergam um problema. Mas uma coisa que é unânime, eu não sei se isso é estruturalmente criado pelo feminismo para gerar essa sensação nelas, mas uma coisa que vocês têm que entender, rapaziada, é que as mulheres, cara, elas odeiam gastar dinheiro e se esforçar por homem. As mulheres odeiam se fazer esforço por causa de macho, rapaziada. Isso significa gastar tempo com você, gastar energia até você. Estou sempre generalizando aqui. Claro que na vida real é diferente, tá? Mas generalizando, as mulheres elas odeiam gastar recursos com homens, rapaziada. Seja energia, seja dinheiro, seja atenção. É isso que eu quero que vocês entendam. Generalizando, a mulher sempre vai querer que o cara gaste mais do que ela. Isso para competir entre as próprias mulheres, na verdade. Só que elas só vão levar isso em consideração, hoje em dia, quando elas estão em relacionamento, quando elas estão casadas. E aí que entra, como eu disse para vocês, a revolução dos betas. Que o Alan diz exatamente isso no livro. Ele fala, os betas não vão aceitar mais serem tratados como betas, quando eles sabem que caras antes deles foram tratados como alfas. Os betas os betas agora querem, isso ele já analisou, você já vê acontecendo isso hoje em dia. Você vê cara falando que vai dividir conta, entendeu? Você vê cara falando que não vai ser cavaleiro, que não vai fazer tal coisa, que não vai buscar, que não vai... Um monte de coisa. É a revolução dos betas. É isso que ele já fala nesse livro, esse livro é antigo. Ele já indicava, ele já previu que esse comportamento ia começar a acontecer. Ele explica por quê, né? Ele faz toda uma análise nesse livro, ele explica como chegaram as redes sociais, os caras começaram a trocar informação, começaram a averiguar que as mulheres estavam quebrando regras por alguns caras que não eram nem marido, que é o que eu falei, tratando ficante, tratando cafajeste igual marido, quebrando regras. Quando eu falo igual marido, é quebrando regras, se esforçando, indo até o cara, gastando dinheiro com o cara às vezes, tirando dinheiro do bolso dela às vezes, encontrando o cara de madrugada, entendeu? Pagando Uber à noite no perigo para encontrar com o cara na casa dele, no motel, dividindo o motel com o cara, fudendo com o cara em qualquer lugar, entendeu? E aí ele fala exatamente isso, que os betas não iam aceitar mais não receberem o mesmo tratamento das mulheres. Entende? Então, basicamente, o que ele explica, o que é a revolução dos betas? Serem tratados igual alfas, rapaziada. A revolução dos betas se resume basicamente... Quando eu uso o termo beta e alfa, eu já expliquei para vocês um milhão de vezes, que é uma referência didática, não é para vocês levarem ao pé da letra, não, eu sou alfa, você é beta, não. Facilita a explicação. Estamos falando aqui de caras que às vezes são mais confiantes, têm mais abundância com mulheres, são mais cobiçados, seja pela postura, seja por algum destaque, em comparação com outros homens que não, que a maioria dos homens são mais introvertidos, se sentem mais inseguros com relação a mulheres, principalmente. Tem mais dificuldade em conversar, em chavecar, em habilidades sociais, sexuais, generalizando essa realidade da maioria dos homens. É isso que eu quero dizer. Os caras normais. O beta é o cara normal, é só isso. O cara comum. Né? Não um cara que tem um destaque, que é o cafajeste e tal, que tem abundância, que as mulheres correm atrás, etc. É só isso que eu quero dizer. Não levem ao extremo. Ah, eu sou alfa, você é beta. Não, não é isso. É só pra ficar fácil a explicação. Eu tenho que sempre fazer essa ressalva pra vocês, porque tem um monte de cara que leva ao extremo as coisas que eu falo. Sacou? Levam no sentido literal. Não é pra você levar no sentido literal. Isso aqui é só um vídeo. Não tem como também eu abordar todas as nuances, né, do dia a dia, coisas específicas. Né, em 10 minutos. Tá? É só uma direção, é só uma referência, é só uma ilustração generalizada. Ok? Não é uma regra e é assim a vida e acabou inflexível. Não, pelo amor de Deus. Tá? São só alguns apontamentos. Então... O que acontece nessa situação que, né, as reivindicações dos betas, nesse caso, é exatamente isso. Né? Por quê? Porque as mulheres quebraram uma parte do acordo. Uma parte do acordo significava não quebrar regras por esses caras. E aí os caras chegam na seguinte conclusão, não, se as mulheres estão quebrando regra por esses caras, elas vão ter que quebrar regras por mim. E é o que as mulheres têm que entender, porque eu sei que tem algumas mulheres no meu canal, e algumas vêm às vezes também, mesmo aquelas que odeiam, né? Na verdade as mulheres que me odeiam, elas são fãs em negação, elas são fãs do meu conteúdo em negação, a realidade é essa, não perdem um vídeo. Tá? Então o que acontece aqui é o seguinte, para as mulheres entender, nesse caso, o que vai acontecer contigo é que você vai se deparar num relacionamento e que um cara, ele não vai se sentir confortável em fazer 100% o papel de homem no relacionamento, é mais ou menos isso. Esse é o problema, ele não vai se sentir confortável, ele não vai, entendeu? Ele vai querer que a mulher às vezes chegue com dinheiro, ele vai querer que a mulher se esforce em alguma medida, e como eu disse, mulher odeia se esforçar por homem, mas se ele souber, se ele imaginar, e essa é a realidade da maioria das mulheres, isso é normal, que essa mulher, ela já se esforçou por um outro cara no passado, que normalmente foi um cafajeste, ele não vai ficar em paz nesse relacionamento, as mulheres não entendem isso.
O orgulho dele não vai deixar ele em paz se ele souber que por esse cara que não era porra nenhuma, e eu falo, 99% das mulheres já fizeram isso por algum cara que não valia porra nenhuma. E esse é o que o feminismo faz. O feminismo arregaçou com tudo. Entende? Porque como eu falei, às vezes a garota tá solteira, pode nem que ela tenha feito isso com um cara, alguns caras, ela faz de propósito, às vezes. Quando ela namora, entendeu? É o que eu falei, cara. O feminismo ele acaba quando a mulher entra num relacionamento. Essa é outra história. O feminismo acaba quando a mulher casa. Acabou o feminismo, não tem mais. Ela vai querer que o cara cumpra o papel dele. Entendeu? Generalizando é isso que acontece. Não tô falando sempre, tô falando generalizando. Mulher odeia gastar recurso com homem, rapaziada. Por quê? Porque ela se sente ofendida. Ela se sente desrespeitada. É a mesma coisa, pra mulher gastar dinheiro com homem, recurso, etc., e transar com ele, é a mesma coisa que um homem ficar gastando tempo, energia, atenção, dinheiro, ligação, indo atrás, não sei o quê, e a mulher não transar com ele. É a mesma coisa, o cara se sente menor como homem. Ele se sente ofendido, ele se sente diminuído. A mulher é a mesma coisa. A mulher, na maioria das vezes, quando a mulher gasta dinheiro com você, recurso, tô falando sempre, tô falando generalizando, até pode gastar às vezes. Elas não gostam, na maioria das vezes. Quando elas fazem também, depende da configuração, tá? Mas normalmente, no mínimo, ela vai se sentir incomodada. No mínimo, ela vai se sentir incomodada. E a maioria das mulheres vão falar pra ela que ela é idiota, e se ela faz isso, você pode ter certeza que ela vai perder respeito perante o grupo, perante as mulheres, cara. Entendeu? Porque ela está comprometendo a estratégia sexual feminina. As mulheres sempre vão defender a irmandade. O que é defender? Uma coisa que o Rollo Tomassi dizia. As mulheres sempre vão defender a sororidade, solipsismo. Isso eu acho que é relacionado com o solipsismo também, que ele dizia. Elas sempre vão defender a irmandade feminina. O que é a irmandade? A irmandade é a estratégia sexual feminina. Por isso que a gente critica a questão. Isso é uma das coisas que o cara tem razão quando os caras falam questão de mulher no conteúdo Red Pill. Porque generalizando, elas não vão entregar o segredo. O verdadeiro segredo elas não vão. Que é uma coisa que você não vê. Que é o que eu acabei de falar. 99% das mulheres já ficaram com cafajeste, já quebraram as regras por esse cara. Você nunca vai ver uma mulher assumindo uma coisa dessa. Muito difícil, muito raro. Entendeu? Entregando esse jogo, por exemplo. Sacou? Então, isso é uma coisa. A mulher que está estragando a estratégia sexual feminina, ela vai ser chutada do grupo, ela vai ser ostracizada. A mesma coisa que acontece quando o cara é mangina, quando o cara é simp. O que acontece quando o cara é simp? Ele é ostracizado do grupo. Você está arrebentando nossa estratégia, cara. Entendeu? Você não é bem-vindo aqui. Você não é respeitado. Vocês entendem? É a mesma coisa, só que ao contrário, rapaziada. A gente busca a validação do grupo. Entende? Então, as mulheres, de modo geral, não vão deixar, né, uma mulher entrar no grupo, né, vão ostracizar uma mulher, generalizando, tá? Generalizando, que gasta recurso com o homem, que gasta dinheiro com o cara, que paga, que vai encontrar o cara e etc. Que perfis que vocês veem crescendo na internet? Não é o contrário, rapaziada. E as mulheres que produzem conteúdo, elas sabem que elas vão ser ostracizadas, elas estão preocupadas com o bolso. Elas sabem que se elas falarem, a mulher tem que gastar, a mulher tem que fazer tal coisa, a mulher tem que tirar com dinheiro, elas vão ser ostracizadas. Porque isso compromete a estratégia sexual feminina. Entende? Que é de obter recurso do homem. Que é de obter o máximo de investimento possível que ela conseguir. A natureza da mulher é essa. Sacou? É cada um defendendo o seu peixe, digamos assim. Né? E por outro lado, os homens eles vão ostracizar, generalizando um cara que entrega recurso, abundância, por uma mulher, por exemplo, que é vulgar. Por uma mulher que é rodada. Entendeu? Por uma mulher que quer ter liberdade demais no relacionamento. Na maioria das vezes o cara que faz isso vai ser ostracizado também, pelos homens. É como se fosse uma coisa diferente da outra, mas equivalente aqui nesse caso. Beleza? Então esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês, para explicar essa situação, esse fenômeno, né? Esse fenômeno dos caras que reclamam, às vezes, de se esforçar demais no relacionamento e a mulher não fazer o mesmo esforço. Porque como eu falei, a mulher muitas vezes ela se esforça por homens que não valem nada quando ela tá solteira, quando ela namora, ela casa. Acabou o feminismo, acabou o empoderamento, ela não vai mais fazer isso. Generalizando, a realidade é essa, sacou? Na maioria das vezes ela vai encontrar um cara quando ela tá namorando e se casou em relacionamento, que ela não vai gastar mais dinheiro com o cara, ela não vai mais correr atrás. As coisas que ela fazia, aquilo que eu falei. Muitas mulheres hoje em dia, o que elas fazem, tá? Por conta da distorção feminista, elas quebram regras por um cara que não faz porra nenhuma por elas. Elas sabem disso que é verdade. Elas quebram regras que elas não quebrariam por alguns homens, mas elas quebram por esse cara ou por esses caras, de se esforçar, de correr atrás, de se humilhar, gastar dinheiro. Você pode ter certeza do que eu tô falando. Elas quebram essas regras por esses caras. Quando elas se casam e namoram, elas não quebram pelo cara que é namorado e marido. E os homens cara, não vão aceitar. A revolução dos betas,
O principal fundamento da revolução dos betas é esse. São mulheres que quebram regras, se humilham, se esforçam pelo cara que não está fazendo nada por ela, muitas vezes, que não é nem namorado dela. E pelo cara que é namorado e marido, ela não quer quebrar as mesmas regras, ela não quer esforçar, ela não quer botar a mão no bolso, ela não quer correr atrás. Ela não quer gastar energia, ela não quer gastar recurso, ela não quer gastar esforço. Os homens não vão aceitar essa configuração. Certo? Esse é um fenômeno que acontece atualmente, onde muitas vezes, muitos casais acabam se separando por causa disso, porque não chegam num acordo. Né? A mulher, quando chega num relacionamento, muitas vezes ela não vai tolerar ela gastar e essas coisas com o homem, quando ela está no casamento e no relacionamento, e o homem muitas vezes não vai tolerar uma mulher que tenha gastado e quebrado essas regras por um cara que não era marido dela no passado, nem namorado, e ele que ela não quer fazer. É um dilema que surgiu atualmente hoje, graças a dois principais momentos históricos. O primeiro momento histórico, a Revolução Sexual. O segundo momento histórico é o que a gente chama aí de Red Pill, ou Revolução dos Betas e tal, que é quando vem a internet, esses grupos, Rolo Tomassi, Sou Suave, Messa Ralita, sei lá, entre outros aí que vocês conhecem, né? Valeu, rapaziada, falou.